Sexta-feira, 24 de outubro de 2025, culto aqui na empresa, na presença ilustre do irmão Jefferson Thor, do irmão Eli, da Ariane, a Rosinha ali trabalhando, e culto em que nós vamos abordar sobre dúvida, o verbo duvidar. E como a gente tem uma liturgia, Eli, pode orar começando o nosso culto, por gentileza? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor. Quero começar, Senhor, esse culto bendizendo, exaltando e glorificando o seu santo e poderoso nome, porque nós reconhecemos, Pai, que sem Ti nós não somos nada, nós não temos nada e não podemos nada. Quero já te agradecer por essa semana, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, por nossas casas e por nossas famílias. Pai, que esse momento venha ser um momento especial, que nós venhamos estar buscando um pouquinho mais da Sua presença. Se faz presente em nosso meio, fala aos nossos corações através do louvor, através da palavra, porque nós ansiamos por mais de Ti, ó Pai. Seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Thor? 225. 225. Eu subi pensando nesse louvor, mano. Sério? Adoro quando isso acontece. Então vamos lá. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe a sua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheios do Consolador. Ser valente, com altruísmo e com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, beijando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheios do Consolador. Ser valente. Amém, Jesus. Aleluia. Esse hino não poderia ter sido de uma escolha mais apropriada. Título da mensagem hoje sobre dúvida e, de certa forma, sobre provações. Ao longo da preparação desse culto, eu sempre gosto de fazer uma metáfora da questão do tesouro. Eu fui preparando a pregação e de repente eu encontrei um tesouro que eu espero compartilhar com os irmãos. Sempre gosto de dizer que essa mensagem hoje, ela está sendo falada, está sendo escutada. A ideia é que cada um que esteja ouvindo esta palavra, se for
a necessidade de um encorajamento pessoal, amém. E se for para encorajamento de outras pessoas, amém. E se for para um momento futuro, que ela possa ficar guardada nos corações, amém. Dito isto, vamos lá, vamos tentar aqui resumir no pouco tempo que temos. Duvidar. Eu acredito que todos nós ou já passamos por um momento de dúvida, ou passaremos por um momento de dúvida, ok? O que é duvidar? Duvidar significa não acreditar, não estar convencido, levantar dúvidas ou suspeitas, questionar. Eu acho que é uma coisa natural. E quando a gente fala das coisas de Deus, das coisas do eterno, aprove a Deus que a fé fosse a certeza daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê. Então a fé, de certa forma, está ligada com a questão da dúvida. A pessoa não vai ter aquela prova específica, mas no Espírito, a mensagem de Deus encontra morada, você dá uma oportunidade, você vai recebendo bênçãos, vitórias, aí chega talvez num momento da vida em que você até consegue tudo que sonhou, e aí vem a tal da dúvida e você começa a se questionar. A mente humana, e hoje em dia a mente humana é muito estimulada com muitas coisas que a gente nem sabe, e aí a minha preocupação com as crianças de hoje são diferentes da nossa época. Verdade. Agora que está vindo à tona as consequências de crianças que tudo no criação do short, do rio, dos joguinhos, pode ser que daqui a 10, 20 anos, mas peraí, o que papai me falou, será que aquilo entendeu, Elia? Mas vamos lá, vamos falar da palavra de Deus. Como eu não vou ter tempo de ler tudo, mas primeiro eu separei, como a gente falou de Gideão na semana passada, eu não vou ler, mas em Juízes 7, de 1 a 10, conta a história do começo o Gideão é comissionado para uma missão e ele tem muita dúvida, ok? E o anjo do Senhor fala: Gideão, você tem 30 mil, tem muita gente, ok? Fala para quem tiver medo ir embora. Se eu não me engano, vão 22 mil, tinha 32 mil, sai 22 mil, ficam 10 mil. E aí Deus fala: ainda tem muita gente. Leva o pessoal para tomar água. Quem toma água de determinada maneira, eu sempre me confundo, mas quem abaixou e colocou a boca na água foi reprovado. Quem ficou com a visão ainda, aquela visão periférica, levou a água à mão, foram 300, e esses 300 ficaram com Gideão. Ainda assim, Deus fala: Gideão, estou sentindo que você ainda está com medo. Durante a madrugada, disfarça, vai lá no arraial para você ver. Aí o Gideão se disfarçou, foi lá no arraial. Quando chegou, ele viu uma conversa: eu tive um sonho que um pão de cevada torrado vinha e matava a gente. E o Gideão ouviu aquilo, aí saiu. Aí sim que Gideão foi fortalecido, ok? Então, Gideão, quem quiser, Gideão, Juízes 7 conta essa história. O Salmo 78 é um clássico, que é um salmo em que eu não me recordo quem foi que escreveu, não sei se foi Davi, mas o Salmo 78 narra a história do povo de Israel. E o povo de Israel, depois que venceu o faraó com as pragas, invadiu o mar, passou pelo Mar Vermelho com paredes e habita no deserto, o povo ele evidencia 4 verbos: ele provoca, ele recusa, ele duvida e ele esquece. São 4 verbos perigosos, né? Eu acho que a gente aqui não corre o risco de provocar ou de recusar. Aqui a gente não é tolo o suficiente para provocar Deus. Tem gente que provoca. Recusar, a gente não é tolo para recusar. Tem gente que recusa. Aí, não quero saber disso não. Para nós que queremos Deus, que não recusamos nem provocamos, a gente tem o perigo da dúvida e do esquecimento. E não digamos: dessa água não beberei. Pode ser que o nosso cérebro fique cansadinho, mais para frente a gente esqueça. E pode ser que antes disso a gente duvide. E é sobre isso que eu quero falar. Então não vou ler, mas o Salmo 78, versículos 1, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 19, 21, ele já chegaria nesse ponto, né? Só para... Vocês estão com a Bíblia aí? Enquanto eu estou continuando aqui, se puder, Thor, ler o Salmo 78, do 19 ao 21, tá? Enquanto isso eu vou dar continuidade aqui. Mas quem duvidou? André, duvidar não é comum na Bíblia não. Olha só, Tomé duvidou,
Pedro duvidou, Sara duvidou, quando ouviu o anjo falar que ela conceberia um filho, ela riu. E Zacarias, pai de João Batista, duvidou e ficou mudo. Os israelitas no deserto, que o irmão Thor vai ler agora, tá pronto, Thor? 78, Deixa aí, 78, do 19 a 21. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos mesa no deserto? Continua. Isso, até o 21. Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furou também subiu contra Israel. Até o 21? Não, 21, vai. Fechou. Então, se indignou. Isso Vai aí. o 22 então. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Olha só. E ó, não vamos falar dessa água no beberê não. Talvez se a gente estivesse lá no deserto. Na verdade. Não é isso? Isso aí. Sempre tem um abençoado que joga centelha. Satanás não levou um terço? Um papinho dele? O pessoal estava no céu. Então, continuando aqui. Os espias, depois desse episódio, Moisés manda os maiores, os líderes, eles vão. E aí, os espias foi um negócio interessante, que eles falam assim, mais ou menos. Os judeus falam, os rabinos, nem Deus é capaz de fazer a gente vencer o gigante. Porque realmente, Ariane, tinha gigante na terra. O Salomão, o Golias, é um resquício do gigante. A Bíblia fala, eu não sou assim, né, teólogo, mas desde que alguns anjos coabitaram com mulheres, etc., que é uma coisa que a gente não entende, mas nasceram gigantes. Então, quando o povo chegou na terra que eles iam conquistar, eles viram gigante. Só que eles falaram assim, nem Deus é capaz de fazer a gente ganhar. Aí Deus falou assim, aí não, aí ninguém vai entrar. Vocês vão ficar 40 anos aqui, só a outra geração vai entrar. Amém? Amém. Então o perigo da dúvida. Mas vamos lá. O que Deus diz e fez para que nós não duvidássemos, ou para que nós não duvidemos? Tem a criação. Pela criação a gente já consegue inferir que nós não somos acidente, nem obra do acaso. Os livramentos contidos na Bíblia, a vinda e a ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia tem textos maravilhosos, separei alguns aqui. Isaías 41 diz, por isso não temas, pois estou com você. O Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Juízes 1:9, seja forte e corajoso. E um clássico aqui para eu parar, eu teria vários aqui, eu separei 20 versículos, é só procurar que vocês vão ver. Versículos de encorajamento, versículos para não duvidar. Isaías 40:31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aí alguém pode dizer assim, mas eu continuo duvidando, estou duvidando, isso pode não ser verdade, essa historinha toda. Mesmo que essa pessoa tenha atravessado o Mar Vermelho, essa pessoa pode chegar para você, né, e falar, mas e aí? Eu continuo duvidando, passei a duvidar. Aí eu acredito, irmãos, que trata-se de uma prova. É uma provação, ok? E aí eu quero começar a trocar uma ideia com vocês aqui. O inimigo, será que é o inimigo que está lançando a seta de dúvida? Eu tenho para mim que o poder de Satanás ele é extremamente limitado. Eu sempre vou puxar a sardinha, que é uma provação que Deus está permitindo para lá na frente essa pessoa sair mais forte, aprender com o que aconteceu e ensinar os outros, ok? Eu vou aqui abrir um parênteses, que estava lá no final, mas eu vou falar agora. Se você chegar para o médico, ele fala assim, estou com suspeita de um tumor XPTO, devo me preocupar? Se o médico for bom, ele vai falar assim, não posso dizer, vamos fazer os exames, vamos detalhar os exames, e ele vai falar isso só. O médico tem o jeito dele, não é isso? O médico não vai ficar te ouvindo, contando historinha, ele vai falar assim, vamos aos fatos, vamos aos exames. Deus tem o jeito dele agir, que não é igual ao do médico. Com Deus ao contrário, Senhor Deus, eu quero a prova, eu quero o exame. Com Deus é diferente. Deus tem o jeito dele e os médicos têm o jeito dele. Cada um tem direito de ter o seu jeito. Amém? Então, dando continuidade. Se for prova, olha o que a Bíblia diz sobre prova. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida,
ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E Daniel 12:10 diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E 1 Coríntios 10:13 fala que Deus, quando forem tentados, Ele lhes dará um escape para que possam suportar. Então, no caso da provação, elas existem, mas ninguém pode falar que essa provação foi muito maior e que a pessoa se desviou por causa da provação. Amém até aqui? Agora eu vou entrar para cereja. Eu falei que tinha um tesouro aqui que eu vou entrar. É sempre bom ter história, tá, gente? Que a gente acha que é só com a gente que acontece. Eu vou contar 3 histórias de 3 reis sobre dúvida. Vocês já ouviram falar no rei Asa, no rei Acais e no rei Ezequias? Só que uma contextualização. Depois que o reino foi dividido em Salomão, teve o reino do norte e o reino do sul, Judá e Benjamim. No norte só teve rei ruim. No sul teve rei bom e rei ruim. Esses 3 aqui eram reis bons, tá? Não estou falando mal nem de Asa, nem de Acais, nem Ezequias, mas o tópico hoje é de dúvida. Eu vou falar rapidamente, eu vou de trás para frente. Rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi o rei número 13, um dos melhores reis que Israel já teve. Ele é 715 antes de Cristo, né? Indo de trás para frente. Sabe o que aconteceu com ele, Ariane? Isaías falou assim: ó, arruma tua casa que você tem 15 anos de vida. Aí ele meio que não acreditou. Isaías, na verdade, estava indo embora do palácio. Ele orou. Deus falou assim: Isaías, volta, porque eu mudei meu decreto. Ele tem mais 15 anos. Isaías volta e fala assim: ó, você tem mais 15 anos. Ele fala assim: eu quero um sinal. Por que eu estou falando isso? Porque na dúvida, tem gente que não precisa de sinal, Eli. Mas tem gente que ele quer um sinal. Aí você fala: não, mas você já enfrentou tanta coisa, já venceu. Não, mas eu estou achando que isso aí não é verdade, não. Eu quero um sinal hoje. E o Ezequias pediu esse sinal. Olha que abuso que ele aí o Isaías falou assim: tá bom, disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias, ele falou assim: você quer uma prova? Você quer que a hora adiante ou atrase? Aí o Ezequias disse: é fácil que a sombra decline 10 graus, ou seja, é fácil adiantar a hora. Não seja assim, mas que volte a sombra 10 graus. Ele falou assim: eu quero que a hora volte. Você sabia dessa história, Elia? Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus. Antigamente não tinha relógio. O relógio era o relógio de sol. Beleza essa história? O Ezequias pedindo sinal, tudo bem. Ele estava ali emocionado, ele não recebeu bem a notícia, ok? E a gente tem um episódio que Josué orou e o sol parou, que já é complicado. Agora, se você falar para qualquer pessoa aí fora que para provar que o diagnóstico de uma pessoa tinha mudado, Deus fez voltar, eles vão achar que a gente é doido, mas a gente é doido. Se for para levar fama de doido, Deus fez isso. Agora, o Acais era o pai desse Ezequias e ele tinha criado o relógio de Acais, ok? O Acais também teve um episódio. Agora aqui em Isaías 7, eu estou falando do pai do Ezequias, hein? Certo. Continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo, aí o Acais estava no momento de uma guerra, através de Isaías, Deus mandou uma mensagem para ele, ele duvidou. Então em Isaías 7, a partir do 10 diz assim: e continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo, pede para ti o Senhor, teu Deus, um sinal, pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima das alturas. Acais, porém, disse, e aqui ele foi falso humilde, tá? Ele numa de, às vezes a gente, eu conheço a palavra, está escrito, vou mandar. Aí o Acais mandou para Isaías, ou para o próprio Deus, não pedirei, nem tentarei ao Senhor, porque está escrito isso, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas é diferente de uma pessoa que está com extrema dúvida, fala assim, Senhor, fale comigo, isso não é tentar, me mostre. Então ele disse, aí agora, o Isaías mandou uma profecia aqui, que foi uma profecia quântica,
porque foi aqui que Isaías disse o que eu vou ler agora. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, ou seja, é pouco você cansar homem, senão que também afadigareis ao meu Deus, ou seja, agora vocês vão encher a paciência do meu Deus. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Muito maneiro isso, né? Ele falou assim: não quero sinal não. Pode falar, Tom. Profetizou sobre o nascimento de Jesus. Naquela do cara na falta, o cara estava errado, porque estava duvidando. Aí o profeta falou: então abre o teu coração, pede o sinal. Ele quis dar uma de: não, está escrito, não tentareis o Senhor teu Deus. Aí ele: então eu estou te mandando aqui uma: eis que a virgem conceberá. Amém? Só que agora vem a cereja do bolo. Sabe por que é a cereja do bolo? Porque eu tenho uma filha que está estudando medicina. Aí eu cheguei ao rei Asa. O rei Asa é o seguinte, aí agora a gente voltou no tempo. Ezequias, filho de Acais. Agora eu estou falando do rei número 3. O rei Asa, ele era bisneto de Salomão. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção, porque é matéria nova. Até agora é matéria velha, né? Vocês já ouviram sobre isso, matéria velha serve para a gente dar aquela avivada, mas agora é matéria nova. O Asa, que era bisneto de Salomão, o nome dele em hebraico significa médico ou cura. Você sabe que médico é uma profissão complicada. Primeiro que eles se acham meio que divinos. Uma vez eu fui na abertura da faculdade da minha filha, a médica teve a cara de pau e falou assim: não, porque a gente ajuda a pessoa e tal, e a pessoa depois fala assim: graças a Deus. Que absurdo, falando isso na aula magna. Eles têm uma rivalidade com Deus. Mas vamos lá. Então o Asa, que significa em hebraico médico ou cura, eu vou ter que ir bem rápido aqui. Imagina um rei bom. Ele era bom. Ele teve a primeira fase dele, era piedoso, reformador, né? Porque tinha muita questão de idolatria. Rei bom. Depois, ele destruiu altares. Depois ele teve uma batalha. Só que não era batalhazinha assim não, Ariane. Contra 1 milhão de etíopes. 1 milhão de etíopes. Ok? E aqui, digamos que ele teve um momento áureo dele. Ele fez uma oração linda. Ele disse assim, em 2 Crônicas 14: ah, Senhor, não há diferença para ti em ajudares, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. E Ariane, a Bíblia não fala exatamente como aconteceu, mas foi um dos maiores livramentos. O anjo do Senhor foi e acabou com 1 milhão de etíopes. Beleza? Aí a gente vai falar assim: caraca, que fé renovada, hein? O Asa saiu dali, uma bênção. Não. Passado o tempo, sempre assim, o problema é passar o tempo e vem a decadência espiritual de Asa. Agora lá no 2 Crônicas 16, eu vou ter que me alongar aqui. Ele faz algumas coisas erradas, vem um profeta chamado Hanani, que puxa a orelha dele, em 2 Crônicas 16, 7, porque ele passa a confiar na força dele. Ele começa a fazer aliança com a Síria, etc. O Hanani puxa a orelha dele, ele prende esse profeta, ok? E no final da vida, que é a cereja do bolo. Thor, lê para mim, por gentileza. 2 Crônicas 16, versículos 12 e 13, para a gente encerrar. 2 Crônicas, capítulo 16, versículos 12 e 13. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com os seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. Amém. Culto encerrado, esse episódio que eu chamo com a cereja do bolo, porque eu não sabia que Asa significava médico ou cura. Ele morreu doente. E ele morreu doente, que poderia até ter morrido doente, mas tem um versículo na Bíblia em que Deus ficou chateado, porque antes, ele não está falando que tem que procurar o médico, tem que tomar remédio. Exatamente. Mas quando a gente é amigo de Deus, quando alguém que não é seu amigo te magoa, você fica chateado? Não, porque ele não é seu amigo. Mas quando é seu amigo, seu cônjuge, seu filho, Deus espera um outro relacionamento. E a cereja do bolo é que o Asa, que teve
Ele foi homem de Deus, ele era um rei bom, bisneto de Salomão, fez muita coisa boa, não estou julgando, estou tentando aprender com o episódio dele. Ele teve uma vitória contra... Gente, 1 milhão de etíopes naquela época era tipo assim, é igual alguém enfrentar um país super poderoso. Ele fez uma oração linda, mas no final da vida dele, ele se afastou de Deus. Então, é uma palavra para a gente... Resumindo, vamos lá, vamos colocar a bola no chão. Duvidar é uma coisa que faz parte. A Bíblia, ela é um livro, se você for tentar detalhar a Bíblia, tem uma mensagem principal da redenção, pá! Redenção do homem, pá! A vida em santidade e fé, pá! Mas tem perseverança e provação. É um livro que nos ensina perseverança e provação. Na provação, o ataque pode ser para a gente duvidar ou esquecer. E hoje a gente abordou o que é duvidar, que muitas pessoas já duvidaram, para não duvidar, e que mas foi bom ter, mas eu continuo, André, o que eu faço para terminar aqui mesmo? Orar, mas do jeito certo, porque tem gente que ora 24 horas, e eu queria deixar registrado, quando um filho me pede alguma coisa, eu anoto e falo assim, vou fazer. Meu filho não precisa ficar 20 horas me pedindo a mesma coisa. Tem filho que fica, né? Não, pai, não. Fala, poxa, não. E no momento certo, eu faço. Então, orar, mas do jeito certo. Descansar, simplificar a vida, ok? Tentar ser a nossa melhor versão, tentar ter hábitos bons. Eu quero ser aquilo lá. Bom, para eu ser aquilo lá, eu tenho que ser a minha melhor versão e eu tenho que ter hábitos que me levem àquilo lá. E confiar e esperar. Amém? Agora sim, vamos encerrar. Eu tenho tido o hábito de gravar oração. Você se incomoda, Tom? Não, deixa eu só fazer uma. Vamos lá, por favor. Um minutinho. Você falou sobre o Gideão, está falando sobre dúvida. Eu acredito que essa passagem que fala sobre o Gideão é um dos maiores marcos que fala sobre a dúvida. Sei lá, para mim, né? Para mim é algo muito acrescentador, acrescenta muita coisa na minha vida, porque Gideão foi escolhido, né, para fazer a obra ali, para libertar aquele povo que estava sofrendo com os filisteus, só que ele não se sentia capaz. Não, cara, eu sou menorzinho, a minha família ali é menor e tal, mas aí Deus falou, não, é contigo, a obra é contigo. Aí eu trago isso para minha vida, para a gente. Nem sempre o anjo vai vir e vai falar contigo, ó, a gente vai ter a nossa dúvida, será que é, será que não é e tal, e nem sempre a gente vai ter um anjo, não, é contigo mesmo, Deus mandou falar com você. A gente nem sempre vai ter isso, vai ter uma hora ou outra que você vai conseguir ouvir a voz de Deus, vai ter um profeta ali que vai te dizer alguma coisa, nem sempre, mas qual é a ideia? A ideia é isso aí, é perseverar, acreditar, porque aquela dúvida vai passar e chegar lá no final tu vai falar assim, era a vontade de Deus disso acontecer, aconteceu por quê? Eu perseverei. Porque se desistir, se deixar a dúvida entrar e ela te vencer, não acontece. E a gente vê isso na vida de Gideão. Gideão pediu, tem que cair o orvalho do céu, molhar aqui, molhar ali e tal. No final ele entendeu o que era, como o André acabou de falar. Mas nem sempre na nossa vida acontece dessa forma. Mas a ideia é perseverar sempre. Já vai no embalo aí a oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos diante da Tua presença. Obrigado por essa palavra maravilhosa, Deus. Que nós possamos, Senhor, ter dúvidas, mas sempre, Senhor, acreditando que o Senhor é o Deus do impossível. Porque a dúvida faz parte da nossa carne, porque nós somos terrenos, somos duvidosos. Mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, nos dá a certeza de que o Senhor sempre está ao nosso lado, nos guardando e livrando de todo mal. Pai, que a Tua palavra possa brotar e criar raízes em nossos corações, para que nós possamos acreditar em Ti cada dia da nossa vida. E por mais que o gigante seja grande em nossas vidas, nós temos que acreditar que o Senhor nos dará esse gigante em nossas mãos e nós seguiremos o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por essa semana abençoada. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Obrigado porque é daqui que nós levamos o nosso pão de cada dia. Que o Teu nome seja glorificado através dessa casa e das nossas famílias. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos dê um final de semana abençoado, que as Tuas mãos estejam sobre cada um de nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a nossa vida, dos nossos familiares, das nossas igrejas locais, de todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Ariane, a doxologia do Daniel, a vitória. É nossa. Ih, tá fraco. Tá operando Deus. Quem fezirá? E se o Senhor é por nós, Quem será contra nós? amém. Graças a Deus. Com essa força, será que a vitória é nossa mesmo?